Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Se não se inscreveu, se inscreva. Agradeço a todos que já se inscreveram. Faça seus comentários, dá seu like, compartilhe e vamos juntos fazer uma grande obra para o reino do Senhor Jesus. Como é bom desfrutarmos do cuidado de Deus. Nós vamos entender sobre isso logo após a vinheta. Como é bom sabermos que o Senhor nos trata com cuidado e nós conseguimos colocar-nos aos cuidados do Senhor e aceitar os cuidados dele. Vamos ao tema de hoje? Deus cuida de ti, desfrutando do cuidado de Deus. Nosso texto base está em Salmos 8, verso 4, que diz assim: que é o homem, para que com ele te importes, e o filho do homem, para que com ele te preocupes. Esse versículo é tremendo para nós entendermos o cuidado de Deus para com o ser humano. Existem muitas pessoas que acham que Deus não está nem aí com o homem, que Deus colocou o homem aqui na terra e cada um se vire. Não, não é assim não. Ao contrário, quando o salmista fala isso, ele nos dá a entender como um Deus majestoso, um Deus poderoso pode se preocupar com o homem, porque é justamente isso, se importar e se preocupar com o homem. Agora Jó, no capítulo 7, verso 17, diz assim: afinal, quem é o ser humano para que lhe des grande importância e coloque sobre ele os teus olhos? Aí Jó já estava num momento assim: por que o Senhor está olhando para mim? Me deixa sossegado, me deixa em paz, não se incomode comigo, não te importes comigo. Mas olha que tremendo você saber que você tem um Deus e esse Deus se importa contigo. E esse Deus se preocupa contigo. Hebreus 2, 6 a 9 diz assim: no entanto, alguém em certa passagem testemunhou afirmando que é o homem para que com ele te importes e o filho de Adão para que venhas visitá-lo. É interessante que muitos historiadores, muitos teólogos dizem que justamente aqui em Hebreus está se referindo ao Salmo 8, verso 4. Deus coloca o homem acima de toda a criação. Ele é tremendo e o cuidado de Deus com seus filhos é lindo, é maravilhoso. E desde o começo do mundo, Deus faz isso. Aceitar os cuidados de Deus significa segurança, significa garantia de sucesso nos momentos difíceis. O salmista, ele quer justamente trazer isso para nós. Ele fica admirado no versículo 3, como Deus fez as coisas tão tremendas. Vamos ver, Salmos 8:3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, olha o versículo anterior, aquele que ele pergunta, que ele questiona a Deus, mas quando ele vem no versículo 4, e ele faz essa pergunta: quem é o homem? Um ser insignificante em relação à maravilhosa obra de Deus, em relação à natureza, aquelas cachoeiras lindas, o sol, lua, estrela, e aí ele faz esse questionamento. Mas sabe o que nós aprendemos na Bíblia? Que Deus valoriza o ser humano. Olha Gênesis 1, 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. É lindo você entender que você foi criado por Deus. Não foi pelo acaso, não foi um descuido. Ao contrário, Deus, quando ele cria o homem para um propósito. Na criação, o homem ele é feito menor do que os anjos. Salmo 8:5, vamos ver? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Eu fico impressionada quando eu olho para a criação de Deus, quando eu vejo cada detalhe da criação de Deus. Aí eu olho quando Deus cria o homem, pouco menor do que os anjos. Nossa principal qualidade é quando nós temos o Senhor Jesus conosco. Quando nós o aceitamos, quando ele vem habitar em nós através do seu Espírito Santo. Por quê? Porque nós somos feituras dele. Efésios 2:10, Paulo fala assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus
para as boas obras. Nós fomos feitos por Deus. Paulo, em Romanos 14, 7, 8, ele nos ensina: porque nenhum de nós vive para si mesmo. Eu aceitei Jesus, o Espírito Santo veio habitar em mim. Nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Olha que tremendo que Paulo fala: quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. E você acha que Deus não vai cuidar do que é dele? Nós podemos construir um relacionamento com ele. Paulo, em 1 Coríntios 1:9 diz: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus te chama, Deus te convida. Quando o Espírito Santo vem habitar em nós, nós temos uma ligação com Deus, nós temos uma intimidade com Deus. E aí o Senhor nos conhece. Segundo Timóteo 2,19, fala assim: todavia, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Olha o que está selado: o Senhor conhece os que são seus. Glória a Deus. Sabe, você poder pensar: eu sou conhecida de Deus, melhor, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Não é pouca coisa. Quando as pessoas elas vão se desfazer da gente, porque o diabo ele faz isso mesmo, ele usa pessoas para tentar trazer tristeza, para você achar que você não é ninguém, que você é um coitado ou uma coitada, que você é um traído, né? Ele vai trazer um monte de termos pejorativos para te depreciar. Mas olha o que o Senhor fala, que desde o ventre da nossa mãe Ele nos conhece. Salmo 139:16. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Sabe, você imaginar o Senhor cuidando da tua célula, o Senhor formando os teus ossos, o Senhor atento a cada detalhe do teu organismo. O Senhor, Ele te vê, o Senhor, Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Tem pessoas que te julgam pela capa, né? Olha, ele é assim, 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 ela é assim, assim, assim. Mas o Senhor não, o Senhor nos vê além da aparência. Ele não olha a capa, ele olha o interior. E olha, vou te falar uma verdade, o interior vai refletir no exterior. 1 Samuel 16:7 diz assim: porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Aí tem pessoas que querem andar de qualquer jeito, que querem andar assim como se Deus não habitasse nela, como se o Espírito Santo não habitasse nela, e ela fosse dona dos seus propósitos, e fala assim: não, mas o Senhor conhece e o Senhor aceita só o coração. Não é assim não. O Espírito de Deus vem habitar em nós, o Espírito Santo, ele testifica conosco que somos do Senhor. Então nós não vamos querer envergonhar o nome do Senhor, porque somos representantes do Deus Todo-Poderoso aqui nessa terra. Não é pouca coisa não. Outra coisa também, o Senhor nos fez coroa da sua criação. Ele fez a criação e Ele nos fez como coroa. Para que serve uma coroa? Não é só um enfeite, é algo melhor, é algo tremendo. 1 Coríntios 11:7 diz assim: porque é a imagem e glória de Deus. Aqui nesse versículo fala sobre o homem ser a imagem e glória de Deus e a mulher ser a glória do marido. Mas aí a gente olha, Deus ele nos fez com algo a mais. Deus nos fez ser pensantes, Deus nos fez inteligentes, Deus nos fez com livre escolha. E simplesmente Deus olha para nós e Deus nos contempla e Deus cuida de cada detalhe do nosso dia. Gênesis 1:31 diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e olha como nós somos a coroa do Senhor, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã, o dia sexto, Deus fez o homem. E Deus o fez para governar a terra. Mas Deus fez o homem, Deus olhou para o que ele tinha feito e era muito bom. Aí quando a gente olha assim: Senhor, parece que eu estou tão só, Senhor, parece que eu estou tão largada, Senhor, parece que está tudo dando errado. Aí a gente olha, Deus cuida de nós. Sabe, Deus criou o homem para a sua glória, para a sua glória. Romanos 11:36 diz assim: porque dele, aleluias, e por ele,
e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Aí você olha para você e você, não, eu tô só, tá sozinho. Não, o Senhor tá contigo. Você é dele, é por Ele e é para Ele, é para a glória dele. Um Deus que se importa conosco. É esse o Deus que nós servimos. Isaías 64:4 diz, porque desde a antiguidade, desde lá, ó, muito tempo não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu. Um Deus além de ti, um Deus além do nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele espera, em outra versão, para aqueles que nele confia. Esse é o teu Deus. Esse, quando você aceita Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o Espírito Santo vem habitar em você e pode ter certeza, você não está só, o Senhor está habitando em ti e Deus, Ele nos ouve. João 9:31 fala assim, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Olha a certeza que nós temos, que Deus nos dá atenção. Ué, mas como assim? Se você acha que você não está sendo cuidado com Deus, e eu estou trazendo para você que você não é pouca coisa, ao contrário, que Deus Ele te ouve, que Deus se importa contigo, que você vive para a glória dEle e Deus te dá atenção. Vamos ver Salmo 18:6? No meu desespero clamei ao Senhor, diz o salmista, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, minhas súplicas chegaram à sua presença e seus ouvidos me deram atenção. Se Deus não cuidasse de você, por que ele iria te dar atenção? São estratégias que o diabo usa para mostrar para você que Deus não está nem aí com você, mas é mentira, porque o diabo ele é mentiroso. Mas o Senhor neste dia está dizendo para você, Ele cuida de você. Deus cuidou do povo dele lá no deserto. Neemias 9:21 diz assim, durante 40 anos os sustentastes no deserto e nada lhes faltou. E as suas vestes não envelheceram, nem os seus pés sofreram qualquer inchaço. Eu estou trazendo para você um Deus de detalhes. Deus cuidou do povo dele, de Israel. Deus não deixou faltar alimento. Olha, Êxodo 16:31. E a casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Aquele pão era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Ah, como Deus cuida de você. Deus cuidou do povo de Israel no detalhe da carne. Êxodo 16:12. Olha só, entre as 2 tardes comereis carne. O povo estava com vontade de comer carne. Pela manhã vos fartareis de pão e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Só aconteceu algo aí que eu não trouxe, no versículo principalmente, porque aquele povo murmurou contra Deus. Será que você está se sentindo tão sozinho, está se sentindo tão sem cuidado, tão desprotegido? Está falando, Deus, onde está o Senhor? E eu falo para ti na autoridade do Senhor, Deus está aí, Deus está te ouvindo, Deus está te contemplando, você não está só. Lá aquele povo era rebelde, aquele povo era difícil, mas Deus cuidou dele até na sede. Números 20, verso 8 diz assim, Deus falando com Moisés, pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta, fale àquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Não foi uma vez só não. Deus cuidou daquele povo e não era um povo fácil. Deus cuidou daquele povo mostrando que estava com ele, com a própria presença do Senhor. Êxodo 13:21 diz assim, o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, glória a Deus, para os guiar pelo caminho. Deus não te deixou só, assim como não deixou aquele povo durante a noite numa coluna de fogo para alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Eita, Deus tremendo, um Deus que fala para você que em tempos de deserto Deus está contigo, assim como esteve com aquele povo. Vou trazer o exemplo de Elias para você ver como Deus cuidou de Elias. 1 Reis 17:4, beberás do ribeiro e eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. Deus usa o que ele quer para cuidar do seu povo. 1 Reis 17:9, ainda falando de Elias, apronta-te, vai viver em Sarepta. Sabe por quê? Porque tinha secado a água do ribeiro. Cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te
providencie teu sustento. A gente fica assim, e agora, Senhor? E o que vai acontecer, Senhor? E o Senhor fala, não te preocupes, eu cuido de ti, eu vou te direcionar se você crer. Deus cuidou do apóstolo Paulo. Paulo passou por cada aperto na vida dele. Passou por naufrágio, passou por apedrejamento. Paulo ele passou até, por que não dizer, por necessidade sim. Atos 18:10, olha o que diz. Pois eu estou contigo, e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nesta cidade. E Deus estava falando para Paulo, Paulo, eu estou contigo, do mesmo jeito eu falo para você, o Senhor está contigo, creia, Deus está cuidando de ti. O salmista Davi, ele tinha certeza de que Deus cuidava dele. Salmo 40, versículo 17, mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Será que você pode falar como o salmista Davi? Porém o Senhor cuida de mim, porque o Senhor se agrada da nossa fé. Ainda o salmista Davi, no Salmo 145, 20, ele diz assim, o Senhor cuida de todos os que o amam, mas em compensação destrói os ímpios. Será que você pode falar como o salmista Davi? O Senhor cuida de mim. Agora tem o salmista que fez o Salmo 116, que ele também tinha certeza que Deus cuidava dele. Olha o Salmo 116, verso 6, que diz assim, o Senhor cuida das pessoas simples. Quando já não tinha mais forças, ele me salvou. Sabe aquele momento que você fala, eu não vou conseguir? Aí o Senhor, ele te reestrutura. E é justamente isso que o salmista traz para nós. Aquieta o teu coração, o Senhor está cuidando. Deus, ele é um Deus tão tremendo que ele se interessa por nós. Olha o Salmo 144, verso 3. Aí é lindo, porque olha só, mais uma vez. Senhor, o que é o homem para dele tomares conhecimento? Ou o filho do homem para que por ele te interesses? Olha que tremendo, e Deus ele se interessa por você. Deus ele quer cuidar de você, Deus ele quer te guiar, Deus ele quer eu vou falar um termo, ele quer te mimar até. Deus não tem filhos mimados não, mas tem horas que o Senhor vem e faz um carinho tão gostoso na gente. Mas a gente precisa dar lugar para que o Senhor faça. Deus cuida da obra que ele fez. Salmos 80, verso 17. Pousa a tua mão sobre aquele homem que está à tua direita, o filho do homem que para ti mesmo fizeste crescer. Que tremendo, Deus cuida da obra, daquilo que ele fez, Deus nos vê crescer, Deus nos vê o quanto nós estamos diante dele, o quanto nós estamos nos dedicando a ele. Deus vê as nossas necessidades. Salmo 103 e 14, olha o que o Senhor fala. Pois ele conhece a nossa estrutura, ele lembra de que somos pó. Às vezes você fala assim, eu não vou aguentar, Deus está me dando uma luta tão grande, eu não vou conseguir. O Senhor conhece a tua estrutura, pode ter certeza disso. Eu quero citar para você Salmo 37, verso 18 e 19, onde fala assim que o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança dele permanecerá para sempre. Jesus cuida, Deus cuida, e é justamente o nosso tema, Deus cuida de ti. Jesus nos assegura que temos valor. Olha que próprio Jesus fala em Mateus 6 e 26. Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustentas. Olha a pergunta que Jesus faz, não tem de vós muito mais valor do que as aves? Então, o que Jesus mostra para você? Que você tem valor. Jesus também nos assegura que não estamos só. Agora, vou ler o que o próprio Jesus escreveu. Mateus 28 e 20, que Jesus fala. Ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Mas nós temos que aprender a obedecer ao Senhor. Nós temos que entender que nós temos a nossa vontade. E se a nossa vontade não está alinhada à vontade do Senhor, como diz, na sua oração lá, Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Então o Senhor, ele vai fazer a vontade dele, porque o Senhor sabe o que é bom pra gente. Mesmo quando estamos passando no deserto, que estamos nos achando sozinhos, o Senhor está nos fortalecendo. Até aqui nos sustentou o Senhor.
O Senhor, Ele está conosco, nós não precisamos ter medo. Você pode não entender o que você está passando, mas confie que o Senhor está no controle. Deuteronômio 31:6 diz assim: sede fortes e corajosos, não tenhais medo, nem fiqueis aterrorizados diante delas, porque Yahvé, vosso Deus, é quem vai convosco. O Senhor não te deixa, não. O Senhor está contigo. O Senhor te fortalece. O Senhor te sustenta. Como Salmos 89:21 diz: a minha mão é a mão do Senhor, o susterá. E o meu braço é o braço do Senhor, será a sua força. Não é na tua força, é na força do Senhor. Você vai conseguir. Deus está cuidando de você. Olha Salmo 55, verso 22. Entrega as tuas preocupações ao Senhor. Ele te sustentará. É o Senhor que vai te sustentar. Nós ainda vamos ver mais. O Senhor cuida de você. Você não deve se preocupar, sabe por quê? Ele cuida dos detalhes. 1 Pedro 5:7 diz assim: lançando sobre o Senhor, sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós sabemos que existe uma ansiedade chamada ansiedade generalizada, né? Que aí já é transtornos da própria ansiedade, é o toque, é aquela ansiedade que a pessoa não consegue conter. Mas o Senhor fala: aprenda a lançar as pequenas coisas nele, aprenda a lançar as preocupações nele, mas também aprenda a pedir para o Senhor te curar, porque o Senhor cuida de você. Mateus 6:25-27, o próprio Jesus nos ensina: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai, olha aí novamente para as aves do céu, que não semeiam nem secam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Eu quero trazer novamente a pergunta para você: não tem de vós muito mais valor do que elas? Ainda termina assim: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Não adianta, preocupação você tem que deixar nas mãos do Senhor. Ansiedade você tem que deixar nas mãos do Senhor, porque você vai sofrer e vai se sentir sozinho e vai se sentir angustiado. Agora, se você deixar nas mãos do Senhor, você clamar a Ele, você adorar a Ele, o Senhor passa com você nesse vale, nesse deserto. Mateus 6:34 diz assim: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. O que o Senhor nos ensina é: viva hoje, mas viva hoje dependendo de mim. Viva hoje, mas viva entendendo que eu cuido de ti. Vamos concluir. Eu preciso aprender assim como você precisa aprender, assim como o salmista Davi nos diz no Salmo 27:14. Confia no Senhor, assim fortalecerás o teu coração por depositares somente no Senhor toda a tua esperança. O salmista Davi, no Salmo 27:14, ele está falando isso para você. Deixa Deus cuidar de cada detalhe da tua vida, deixa Deus cuidar do que está acontecendo, das preocupações, entrega ao Senhor, confia nele, mas confia somente nele. Deixa ele trabalhar. Deus está no controle de todas as coisas, como diz Isaías 14, verso 24, o Senhor dos Exércitos jurou: certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. O Senhor está no controle. Nós passamos sim, como o próprio Jesus falou, neste mundo passamos por lutas, passamos por dificuldades, passamos por provações, mas o Senhor não nos deixa passar sozinhos. Salmo 4, verso 3, olha o que o salmista fala: lembrem que o Senhor Deus, eu ia falar o Senhor teu Deus, trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a eles.
Deus trata com cuidado especial. Se você é fiel ao Senhor, os olhos do Senhor estão atentos a você. O Senhor está cuidando de você. O salmista ainda termina no verso 3. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Clama, como diz Jeremias 33:3, porque o Senhor te ouve, o Senhor te responde. Você não está só. Deus está cuidando de você, mas você precisa crer. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te ajude a ver o cuidado dele contigo, a você entender que você não está só. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Jesus te abençoe. Fique com Deus.